e agora a gente vai fazer uma entrevista com um homem que faz todo esse trabalho manual de material reciclado para colocar perto da casa dele e para fazer essa demonstração. Olá, boa tarde, meu nome é Lívia Milena e agora eu vou fazer a entrevista com o moço que faz todas essas artes com material reciclado. Qual é seu nome? Carlos. Então, qual a sua idade? Eu tenho 42 anos. 42. Qual foi o seu incentivo para criar esse projeto artesanal? Foi tentar trazer um bairro mais agradável. E conseguiu, a beleza do lugar é linda. Quantas horas por dia o senhor gasta com o seu trabalho? Eu não trabalho praticamente com a reciclagem diretamente, mas eu faço esse trabalho no momento que realmente eu estou na hora com o tempo, na hora do descanso. Eu faço outra atividade e esse aqui é um momento que eu tiro para fazer, é basicamente no horário de descanso. Então, ao invés de eu descansar, eu estou ajudando o meio ambiente e deixando a nossa cidade mais bonita. Isso. O senhor trabalha com o quê? Eu trabalho na coleta de lixo. Eu sou gari e coletor. Gari e coletor. O senhor recebia apoio no começo? Se sim, de quem? O meu apoio é só dos amigos e do comércio, porque eu só faço as minhas ações voluntárias de ajuda do comércio e dos amigos. Sim. Então o senhor vende alguns dos seus produtos também? Isso. A parte do produto, algumas peças eu uso, mas alguns trabalhos eu fiz voluntário, nas ruas, nas praças, nas escolas. Esse foi uma parte voluntária. São algumas peças que eu faço que eu vendo para ajudar na minha renda familiar, mas algumas coisas eu faço mais na parte voluntária. Sim. Entendi. Quem te ajuda com esse trabalho? Só eu mesmo, na parte do material, das artes, só eu mesmo faço. O senhor consegue esse material com o seu trabalho de garimpo? Também, e eu vou buscar nas ruas e no lixão, na lixeira municipal, onde eu encontro nas ruas, nas rodovias, nas estradas, nos aterros sanitários, eu vou lá e pego e faço. Entendi. Qual a importância desse trabalho na sua vida? A importância? Para mim, não só importante para mim, mas também para o meio ambiente, né? Porque são pequenas atitudes que a gente pode trazer grandes soluções, não só para o meio ambiente, mas para a vida de todos, para as futuras gerações, né? Para os filhos, para os netos, é isso que a gente tem para todos. O que o senhor espera para o futuro do projeto? O futuro é que mais na frente, mesmo que eu deixe de existir, na verdade eu não queria que esse projeto meu chegasse ao fim. Já teve muito motivo para desistir do projeto, por falta de incentivo, por pessoas, né, colocando na minha cabeça que não está certo, mas eu quero sim poder dar continuidade, e mesmo que eu chegue a não existir mais, eu quero que alguém dê continuidade. Porque não é só o trabalho de reciclagem, eu faço o trabalho de reciclagem, de incentivo da reciclagem, mas também com algumas ações ambientais, como plantar árvore, fazer ações com as crianças carentes da comunidade e da cidade também. Então eu queria que, mesmo que eu não pudesse dar continuidade, alguém pudesse Continuar com o seu projeto. Isso. O senhor sabe quem? Filho, sobrinho, algum familiar próximo? Tenho um filho também, que ele é voluntário do projeto. E futuramente posso até que ela se interesse. Qual é a sua maior inspiração para continuar fazendo esse trabalho? Mas a minha inspiração vem de mim mesmo, porque vira um vício você querer tá fazendo artesanato, você vai fazer uma peça, no outro dia você quer fazer outro novo projeto e assim dá continuidade. No começo, muitas pessoas julgaram ou ajudaram começou. Isso, no começo, eu fui comunidade, eu fiz
e já recebi muitas críticas por achar que eu estou fazendo um trabalho inútil, que na maioria muitas pessoas não valorizam, ou eu fazer uma arte, como eu já fiz, vem outro, destrói. Mas assim, se eu deixar de fazer, né? Será que tem mais a outras pessoas para fazer? Né? Então eu estou fazendo o meu papel. Pequenas atitudes, né, trazem grandes mudanças. Então essas pequenas ações que eu venho fazendo, eu acho que é de um tamanho importante. O senhor quer que outras pessoas sigam esse exemplo? E se sim, quem? Você já falou da sua filha, mas pode comentar mais um pouco sobre? Quero sim, porque cada vez mais, né, a gente vê que o nosso planeta tá precisando de pessoas, né, que os jovens, assim como os adultos jovens, que possam dar continuidade a esse trabalho, porque o meio ambiente não é meio, é todo, o planeta. Né? Então, sustentabilidade, eu acredito que é o nome certo e nós precisamos todos abraçar a sustentabilidade na questão de reciclar, de reaproveitar, de reutilizar, de pensar no futuro do meio ambiente. É isso. Sim. O senhor tem alguma coisa para falar como final da nossa entrevista? Porque cada vez mais, né, a gente vê que o nosso planeta tá precisando de pessoas, né, que os jovens, assim como os adultos jovens, que possam dar continuidade a esse trabalho, porque o meio ambiente não é meio, é todo, o planeta. Né? Então, sustentabilidade, eu acredito que é o nome certo e nós precisamos todos abraçar a sustentabilidade na questão de reciclar, de reaproveitar, de reutilizar, de pensar no futuro do meio ambiente. É isso. O que vocês estão fazendo possa trazer um incentivo maior, né, os jovens, para que vocês possam também zelar pelo meio ambiente. Entendi. Muito obrigada pela sua entrevista. E foi isso. Agora vocês vão ver um pouquinho sobre o trabalho dele aqui na comunidade. Qual é a visibilidade que o senhor tem do seu trabalho? O trabalho é reconhecido através das redes sociais, porque não tem muito tempo, né? Eu fazia minhas artes, meu trabalho, mas ele foi reconhecido também por algumas emissoras de televisão que passaram por aqui, a exemplo da TV Aperipê e a TV Sonora, que o meu trabalho foi para a rede nacional. O projeto de educação sustentável também está como uma equipe participando do Troféu Recicles, que é uma ação que quer mobilizar toda a cidade a participar, uma ação de conscientização ambiental, que consiste em montar equipes para participar, para concorrer troféus e ganhar alguns brindes. Assim também ajudando alguns parceiros, né, gerando renda para alguns projetos como o Tampas PET, que a gente está arrecadando esse material para mandar para o Tampas PET. Estamos arrecadando também pilhas alcalinas, que são descartadas, né, no meio ambiente.
Meu nome é Lana Sofia e eu vou entrevistar com minha colega Vivian e João Marcos sobre a Filarmônica de Poço Verde. Bom, qual é o seu nome completo? Meu nome é João Marcos do Rosário Silva. De onde veio a ideia de fundar a Lira? Olha, a Lira ela foi fundada lá nos anos 2000 a partir de manifestações populares, né, de pessoas como a professora Ademildes, a professora Eva, Celestino, que eram pessoas que trabalhavam no governo do prefeito José Veraldo de Oliveira, à época, e tiveram essa ideia de fundar uma associação aqui na nossa comunidade, que foi a Lira Santa Cruz, e esta associação vem dando diversos frutos ao longo da sua história, né? Mas foi uma manifestação de pessoas da comunidade, juntamente com os grandes esforços também da administração pública. Você gosta do seu trabalho? Você é valorizado quanto gostaria? Bem, eu amo o meu trabalho, né? Inicialmente eu comecei aqui na Filarmônica enquanto aluno músico. Não me vejo fazendo outra coisa hoje, apesar que faço diversas coisas, mas a música é realmente algo determinante na minha vida. Sobre a valorização, eu me sinto valorizado por tudo aquilo que sou, que venho construindo, né, pelos meus sonhos e pelos meus sonhos de possibilitar sonhos a outras pessoas. Mas na questão de retorno, né, na questão de a gente ter assim, reconhecimento das autoridades públicas, ainda é um pouquinho distante da realidade que não só eu, enquanto maestro aqui em Poço Verde, mas todos os maestros do nosso estado de Sergipe, do nosso Brasil, passam por algumas inconstâncias, né, nessa luta aí social de defender as filarmônicas. Você acha que o projeto mudou sua vida? Sim, a Filarmônica ela foi transformando os meus pensares sobre o que é a arte, né? Porque foi dessa união de pessoas de diversos segmentos religiosos, diversos segmentos culturais e também escolares, tanto a escola pública quanto a escola privada do nosso município. Essa junção de pessoas faz com que a gente se reconheça dentro de um contexto de pessoas diferentes, e isso é extraordinário, né? Você acha que valeu o esforço de fundar a Lira? Valeu a pena isso? Sim, eu acredito que, sem sombra de dúvidas, se não fosse o esforço dessas pessoas para que a Lira pudesse ser fundada em nosso município, eu não teria tido a oportunidade de estudar aqui nessa instituição, de lutar também por ela durante anos e hoje, né, estar enquanto professor, mestre, presidente da Filarmônica Lira Santa Cruz e levando adiante essa possibilidade de sonhos para a nossa comunidade poço-verdense. Então, as provas verídicas disso é que nós temos aqui em Poço Verde, eu, como fruto dessa filarmônica, temos Deidson Rocha, que tem uma escola particular de música, recentemente foi formado pela Universidade Federal de Sergipe, saiu também daqui da Filarmônica. Nós temos Macídio, que foi maestro aqui um tempo, fruto também da Filarmônica, começou aqui. E temos um outro que está sendo maestro lá na grande capital, né, da cidade de São Paulo, estado de São Paulo. Então, assim, a Filarmônica ela tem frutificado não só nessa questão de possibilitar que essas pessoas vivam da profissão da música, mas também de possibilitar lazeres, né, a toda a sociedade poço-verdense, tanto quem busca aprender música, quanto quem nos ouve de forma, né, auditiva, quem nos vê, né, com seus olhos e sentem aquela vibração no coração da nossa musicalidade ao desfilar pelas ruas. Então a Filarmônica tem feito com que
a comunidade em peso, ela sinta a sua força e a sua música. Desde pequeno você gostava da música? Como começou a sua paixão pela música? Olha, eu venho do interior, né? E a minha vida, assim como a dos meus pais, foi baseada no conhecimento da roça apenas. A gente morava no interior, né? Na roça mesmo, e o que eu conhecia era as fases entre o inverno e o verão, o gado e os animais, né? Assim, cavalo, né? Esses animais mais comuns, né? E a única coisa que eu conhecia de diferente era a bola, o futebol. Então, quando a gente ouvia falar sobre os jogos da seleção brasileira, que a gente não tinha televisão também naquela época, e aquilo despertava o gosto por ser um jogador de futebol. E eu, com 10 anos de idade, eu não sabia ler. Eu vim aqui para Poço Verde, né, e comecei a estudar, mas sempre algo pulsando. Quando eu ouvia os programas de rádio, meu pai tinha um radinho, né, que sempre ligava, né, de manhã, e eu ficava ouvindo algumas músicas sertanejas, e aquilo foi despertando na minha alma um gosto pela música. Mas até então eu não sabia o que era um violão, não sabia o que era um trombone, não sabia o que era um saxofone, não sabia o que era uma filarmônica, até porque não existia aqui em Poço Verde. E essa pulsação musical foi me abrindo a consciência, especialmente quando eu comecei a me apaixonar pela música, mas de forma mais apropriada, quando eu vim aqui para a cidade, que eu conheci o sacristão da igreja, Roberto. Ele tocava violão e ele era canhoto. Ele é, né? Ele, graças a Deus, está no nosso meio ainda. E eu achei aquilo muito lindo. Eu disse, se ele toca com a mão esquerda, por que eu não posso tocar, já que eu sou destro? Então eu comecei a despertar ali o gosto pelo violão. Tinha uma banquinha de revista aqui na frente da Filarmônica. A Filarmônica não era aqui ainda, mas eu morava aqui nessa rua, na Larga da Trindade, com meus avós, depois com meus pais. E eu comecei a vir na banca de revista, comprava aquelas revistinhas de violão. Minha mãe comprou um violão parcelado por 6 meses no G. Barbosa, lembro como hoje. E aí eu comecei a estudar, já com 17, 18 anos de idade. E eu lia a revistinha cifrada de violão inteira. E a partir dali, de forma autodidata mesmo, eu consegui aprender a tocar violão. E um ano depois eu tive a oportunidade também de conhecer a Filarmônica, através do meu irmão Tiago, que foi o primeiro clarinetista daqui. E aí eu comecei a vir, né, para a Filarmônica. O maestro me apresentou um trombone e foi uma paixão assim à primeira vista. Então foi assim que se deu, né, esse gosto pela música. O que é arte para você? A arte para mim é toda e qualquer expressão de um ser humano. Tudo que a gente faz se torna arte, se a gente faz com amor. Tudo que a gente põe as mãos, se é com amor, se torna uma arte. Às vezes para o mal e, em sua grande maioria das vezes, para o bem. Só precisa que a gente decida que arte a gente vai fazer. Lembra quando às vezes os pais da gente dizem: minha filha, você é uma artista, né? Tá me aprontando? Então, essa já é uma arte, né? Até aprontar. Mas é sempre bom a gente buscar a arte de produzir coisas bonitas, boas para as pessoas, como o desenho, a música, a dança, o futebol, o pedreiro, que é um verdadeiro artista, né, que constrói as casas que a gente mora, e o marceneiro. Então, assim, todas essas pessoas são verdadeiros artistas. E o professor, a professora, né, que faz com que, chega a me arrepio, porque assim, faz com que todos nós, seres humanos, cheguemos a uma condição de conhecimento pleno, em que a gente vai tomar as nossas próprias decisões na vida.
Eu gostaria de dizer para vocês que nos ouvem, que nos vê, que lutem sempre pelos objetivos de vocês, pelos sonhos, a começar pelos estudos, cada dia da sua vida. Aproveite todo e qualquer tempo que você tiver para aprender sempre um pouquinho mais. Não coloquem obstáculos em exatas ou humanas. Sempre façam o seu melhor em toda e qualquer disciplina, porque vocês terão sucesso na vida. E acabo assim finalizando com um pensamento meu, né, que é: um povo sem cultura ou sem acesso à cultura torna-se membro de uma comunidade sem história. E a gente tem muita história para ser vivida e demonstrada. Oi. Enquanto as meninas estavam produzindo o documentário, eu não consegui ir por motivos pessoais, então eu vou deixar aqui a conclusão do que é a arte do povo para o povo no meu consentimento. A arte do povo para o povo sempre esteve presente em todo tipo de sociedade, seja ela de qualquer país. Então, esse tipo de arte é produzida principalmente para o povo, como o nome diz, por conta que os artesãos e músicos, enfim, eles prezam para a sua própria sociedade, ou seja, para o seu local de origem. Então, nós entrevistamos duas pessoas, um da música e um do artesanato, e os dois sempre teve a proposta de influenciar os jovens nessa arte, porque daqui a um tempo os jovens que vão ser os novos artistas para o mundo. Então, eles sempre passaram esse legado e sempre vão passar. Por isso, a arte do povo para o povo é tão importante. Cada artista tem o seu modo único de fazer sua arte. Seja ela dançando, seja ela fazendo artes como o desenho, a escultura, etc., o teatro. Então, cada um desses artistas merece o nosso reconhecimento. Principalmente por eles estarem em uma cidade pequena, onde as pessoas não valorizam muito a música, não valorizam as artes. Então, eles precisam de reconhecimento porque, por exemplo, o artesão ele deixa a nossa cidade aparentemente muito mais bonita. Deixa a nossa cidade mais colorida, com um ar de arte mesmo, sabe? E são pessoas como essa que a gente mais tem que valorizar. Pessoas famosas e etc., as pessoas valorizam. Agora, quando são pessoas da nossa cidade, etc., que são as que merecem mais reconhecimento por estarem sempre do nosso lado, e principalmente por Poço Verde ser uma cidade pequena e etc., onde não existem muitas pessoas que valorizam, é muito importante a gente saber disso.